Ok, estamos de volta ao vivo aqui com Frente a Frente, são 10h10 da noite. Agradecer você que está acompanhando aí o Frente a Frente, é tão cheio de mensagem aqui, parabenizando, criticando, elogiando, batendo na entrevista aqui do deputado Julian Lemos, mas o que é importante é você participando aqui conosco dessa entrevista, inclusive algumas sugestões aqui, deputado, de provocação em relação aí às suas palavras. Mas vamos lá, antes da gente falar sobre Paraíba especificamente, sobre o governo João... Tem alguém dizendo que eu sou apaixonado por Bolsonaro? Tem gente dizendo que você é apaixonado por Bolsonaro, na verdade, isso é uma paixão incontida aí. Deixa eu lhe perguntar, Alexandre de Moraes, herói ou vilão do Brasil na sua visão? Está exagerando nas decisões, está exagerando no uso da caneta do Poder Judiciário? O tempo ele absolve os injustiçados e condena os covardes. O tempo dirá exatamente o que eu penso de Alexandre de Moraes. Hoje Alexandre de Moraes é uma espécie de espada da justiça, é um camarada que teve que colocar um pé na porta. Foi provocado demais e teve que exercer até com uma certa dureza, passando até um pouco dos limites, mas eu tenho uma visão muito racional da função dele. Né? Ele não é o vilão, não. Você acha que... Nem, também não é o herói, mas também não é o vilão. Ele está cumprindo o papel dele de fazer o que deve ser feito. Até o tempo dirá se ele está certo. Na minha percepção, ele está. Até onde Bolsonaro iria se não houvesse aí a ação dele? Teria limite, não. Bolsonaro não teria limite. Bolsonaro, aí pronto, aí muita gente diz que é apaixonado, porque eu sou, na realidade, eu sou um arquivo vivo, né? Não fala aqui mal do presidente. A diferença, eu não sou apaixonado por Bolsonaro. Eu não tenho ilusões com Bolsonaro. Eu tenho a liberdade de falar aqui tranquilamente. É uma fraude. Bolsonaro é uma fraude. Como assim, deputado? Ele é uma fraude porque ele não é aquilo que ele demonstra ser. A família de Bolsonaro, os filhos dele, praticam corrupção. E o tempo vai mostrar isso. E os escândalos vão começar pelo Rio de Janeiro. Você vai ver mais uma vez que eu tenho razão. Tá? Então, assim, eu até em respeito ao eleitorado que sofre, que chora, né, que se ajoelha, que faz oração. Bolsonaro, para mim, você que é cristão e praticante. Bolsonaro, para mim, se eu pudesse comparar ele ao rei Davi ou ao rei Saul, ele, para mim, era o rei Saul. É um rei que foi colocado pelo seu povo e que depois se distanciou totalmente da sua conexão com Deus. Ficou só de palavras. Bolsonaro não tem nada de praticante da questão família. E teve ciúmes do rei Davi. Quem seria o Davi? Não, o Davi, eu não sei onde é que o Davi está, não chegou o tempo do Davi ainda não, mas que Bolsonaro, pra você ter ideia, a confusão foi tão grande no Brasil que como é que fica aquelas profecias que eram ditas dentro das igrejas? A confusão gerada dentro da igreja, pastores praticamente negando suas ovelhas, inclusive tem declarações aí recentes de pastores pedindo para pessoas que votaram em Lula sair da igreja. Bolsonaro gerou um dano nas relações pessoais, sociais, familiares e religiosas no Brasil que a princípio hoje ninguém vê. Mas muitos cristãos sensatos sabem o que eu estou dizendo. E eu não farei parte para ganhar voto de uma histeria política. Isso me incomodava profundamente. Quando eu via Bolsonaro, sabe, ter um gesto de que era uma pessoa de fé, que era enfim, fazendo barbaridade. O primeiro princípio de um cristão é ter empatia, é ter compaixão das pessoas. Bolsonaro não sente isso. Isso não é uma acusação, isso é uma confirmação de quem sabe. Eu me lembro que no primeiro turno da eleição, eu estava no apartamento de Bolsonaro, tomando um vinho com ele, já era mais ou menos 11 horas da noite, e eu comecei a me ligar ali, ele olhou para mim, do nada, ele olhou para mim... Em 2018, ele olhou para mim e disse, tu confia em mim? Aí eu disse, confio. Aí ele disse, não confio não. Do nada. Mas por que eu não vou confiar? Ele disse, confio só no seu pai. Totalmente diferente do Bolsonaro que eu convivia. E eleito um deputado novato, fui muito perseguido. Pra você ter ideia, a Paraíba perdeu quase 30 milhões de reais. Mas que desabafo foi esse? Eu não sei não, do nada. A gente conversando sobre outras coisas, eu muito empolgado, né, com a eleição.
sempre ali do lado dele, porque ele me convocava para estar do lado dele. Aí ele me perguntou se eu confiava nele. Aí eu desconfio, cara. Aí ele fez, não confie não. Não confia em mim não. E dali houve várias outras coisas que aconteceram, principalmente com Bebiano. Bebiano foi um dos homens mais íntegros. Eu estava vendo hoje um vídeo, morre o ex-ministro Bebiano, e estava tendo várias declarações, nunca tinha visto esse vídeo, várias declarações de parlamentares, de ministros, de pessoas importantes no campo da política, falando, pareciam que eles tinham decorado um texto, só falando sobre as características de Bebiano. Só quem não gostava de Bebiano era o filho do presidente. Só quem não gostava de mim era o filho do presidente, porque Bolsonaro gostava de mim. Só quem não gostava de Santos Cruz, que é um homem íntegro ao extremo, era o filho de Bolsonaro. E quem prestou depois foi essa turma que carregou Bolsonaro aí, depois colocou umas algemas nele. Você acha que Bolsonaro fica 4 anos como líder da direita para um retorno numa disputa presidencial? Não acredito. Por quê? Eu não acredito porque não acredito. Eu não acredito. Eu acho que Bolsonaro ele vai... Ele, no máximo, se ele conseguir aí ficar elegível, porque tem muita coisa que vai cair sobre ele, é sair candidato a Senado. No máximo. Eu não acredito. Vai emergir aí. O Brasil, viu? Deixa eu te falar, Luiz. O Brasil, ele tem um centro-direita que não é representado por Bolsonaro. Ele se aproxima mais de Bolsonaro, mas não é representado por Bolsonaro. É uma pessoa que consegue dialogar tranquilamente com alguém de centro-esquerda. Deixa eu te falar, centro-esquerda, não estou falando aqui do ativismo de pessoas de esquerda. Aquelas polarizações, elas são inúteis e são fáceis da mesma moeda. O cara que vai numa igreja, coloca um crucifixo no ânus, o camarada que pega, agride uma autoridade religiosa, o camarada que vive com essa ideia de destruir a família, que vive nessa ideia de querer botar que não acredito que isso aconteça no Brasil, banheiro de mulher e menina junto, essa ala podre da esquerda, ela não se cria. E a ala radical, extrema da extrema-direita, ela também não vai conseguir governar esse Brasil. Mas a centro-esquerda e a centro-direita, elas convergem. Eu vou dar aqui um exemplo. Eu fiz as assinaturas para criar uma CPI do combate à exploração sexual infantil, para investigar crime cibernético. 70% das assinaturas que eu li era do pessoal de esquerda. Combater pedofilia não é ideologia. Investimento na saúde não tem ideologia. Segurança pública não tem ideologia. Educação não deve ter ideologia. A gente está falando aqui de bandeiras centrais. Por causa do tempo, vamos falar de Paraíba. João Azevedo se resolveu apoiar no segundo turno. Você está na lista da escalação de João para trabalhar no governo a partir de janeiro de 2023? Luiz, isso é uma pergunta que você tem que fazer ao governador. Porque, veja só, deixa eu te falar, eu vou fazer aqui um testemunho muito tranquilo. Muita gente, eu dizia isso ao governador João. João, o paraibano, ele tem que lhe conhecer como eu lhe conheço. João Azevedo é um homem sério. Ele é um homem sério. Ele é uma pessoa com responsabilidade social e fiscal, né? Uma vez eu brincando com ele, eu não sei nem se ele lembra disso, eu disse, João, você é comunista? Ele deu uma risada. Esse deputado tem uma visão social muito profunda. Você entendeu? Eu sou um cara de centro-direita. Eu nunca tive uma divergência com o João. Me respeita demais. E ele é uma pessoa que eu vi muito esforço. Eu me lembro dele, em pleno governo, ele dizer, deputado, eu só quero cumprir o meu papel. E uma vez ele disse algo que me chamou muita atenção. Ele disse, eu sei a minha missão de ser governador hoje. É exatamente cuidar das pessoas numa pandemia. E ele foi muito responsável. E hoje, você tirar uma pessoa que não teve a chance de ser o governador que ele poderia ter sido, e agora com essa vitória, eu não tenho dúvida de João falar um dos melhores governos da história da Paraíba agora, no segundo momento. A segurança pública, ele está acertando demais. Mas aí eu vou refazer a pergunta. Se você não quer, se o técnico é quem escala, mas os jogadores têm que estar prontos ou não, querendo ou não fazer parte do time. Deputado Julian, estaria pronto e querendo fazer parte do time, se assim for? Se for para servir o Brasil, a Paraíba, eu estou pronto. Vou estar pronto sempre. Se o meu partido, a nível Brasil, me solicitar para uma missão no governo federal, para mim, eu estou à disposição. Se o governador João... O governo Lula, você está dizendo? Não, o governo brasileiro. O governo brasileiro. O governo é Lula. O presidente é Lula, o governo é brasileiro, né? Pela pátria, né? Pela pátria eu sou patriota. Certo. Então, pela pátria, então você assumiria, então você, naturalmente, diante do convite, você iria trabalhar. Eu sou um deputado
Eu sou um deputado e sou um primeiro suplente. Eu tive 37 mil votos, faço parte de uma cúpula de um partido. Eu sou uma pessoa muito respeitada em Brasília. Você pode chamar qualquer deputado federal da Paraíba, pergunte se eu sou respeitado por eles. Então isso é muito importante, essas relações. Sou amigo de Lira, enfim. Eu não tenho dúvida que, por tudo de bom que eu plantei, eu não tenho nada de ruim a esperar que eu possa colher, né? E aqui na Paraíba, o governador João é uma pessoa muito séria. E eu sempre procurei ter essa visão dele. E assim, torço muito por ele, eu não tenho dúvida, volto aqui a dizer, que será um governo muito bacana esse governo dele, né? E ele vai cumprir a missão dele. E eu fiz votos e faço o voto que dê tudo certo. Deputado, eu quero até que Lula faça um bom governo. Deputado, eu quero lhe perguntar se você, sendo chamado para o governo João, se participaria. Você disse que estaria pronto para participar, já disse isso. Se a área seria segurança pública, se você tem críticas a fazer à condução da segurança pública, se você poderia contribuir com a segurança pública aqui no estado da Paraíba. Mas antes, você deu sinais aí de que tem informações, nosso telespectador, um telespectador atento, que você tem informações de que pode ser que o União Brasil, como partido do Damião Feliciano, ou enfim, possa lhe indicar para o novo governo da presidência da República. Não, eu digo que o nosso partido é um partido grande hoje, com 59 deputados, com certeza vai entrar mais uns 10 aí, e é um partido que vai ter posições no governo. E eu estou à disposição também, é natural. Mas não vou viver disso. Eu quero ver, o deputado Juliano trabalhando no governo Lula. No governo do Brasil, com o presidente Lula como presidente. Olha Bolsonaro aí. Não me chamou para fazer parte do governo dele e eu era o maior base dele. Então, nessa política, a gente espera o impossível dentro do possível. Dentro do possível, se for possível, eu estou dentro. Tá aí, Ednei, aos 45 minutos do segundo tempo. Olha só, e em relação à segurança pública, você acha que João precisa mudar essa política dele ou não? Ele está acertando? Olha, eu acho que João está acertando. Eu acho que no segundo governo dele, ele irá dar a resposta que tanto a segurança pública pedia. Já começou a fazer isso. Ele fez grandes acertos na segurança pública quando colocou o Coronel Sérgio para comandar, uma pessoa que é um dos homens mais preparados do país na segurança pública. Ele é técnico, ele é um bom comandante, eu sempre digo isso, nasce um líder. Sérgio vai ficar na história da segurança da instituição Polícia Militar. Jean faz um bom trabalho, eles têm uma sintonia muito grande e os números da Paraíba demonstram isso. Eu fiz a minha parte. E como deputado federal ainda, e até ex-deputado e primeiro suplente, eu posso ajudar muito o governo de João de Brasília para cá. Isso aí eu posso ajudar mais do que qualquer um. Isso aí nem tenha dúvida. Se o governador precisar de alguém que possa auxiliar nessa questão, também estaria à disposição. Mas assim, eu já demonstrei do que eu sou capaz. Quando é para resolver investimentos, só para você ter ideia, os investimentos da segurança pública é para comprar mais de 10 mil armas. Nós temos efetivo de, se não me engano, 8.500 homens na Paraíba. Fora viaturas blindadas que chegaram algumas já, para alguns grupos especiais, ônibus. Um investimento de 40 milhões de reais, mas quase 5 milhões para as guardas municipais. É muito investimento. Nunca houve isso na história. Tá aí. Deputado, vamos rapidinho para mais um intervalo comercial. No bloco, para a gente fechar aqui, eu vou ver se eu consigo selecionar pelo menos uma ou duas perguntas dos telespectadores que estão enviando aqui para a gente fechar nosso bate-papo. É um minutinho só, a gente tá de volta.